Já se pegou imaginando o que aconteceria se uma nação inteira resolvesse desafiar todas as convenções globais sobre dinheiro, cultura e sobrevivência? E se eu te contasse que existe um lugar onde as pessoas usam redes como camas oficiais, onde se aprecia café feito sem um único grão, e onde as ondas de classe mundial podem ser surfadas por um valor inferior ao de um lanche rápido? Não se trata de um paraíso de ficção científica saído de um folheto turístico. Este é El Salvador. Um país tão compacto que é possível atravessá-lo de carro em apenas 3 horas, mas tão revolucionário que está redefinindo as regras da civilização contemporânea. Enquanto o resto do mundo ainda debate as criptomoedas, El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal, enquanto outras nações enfrentam os altos custos do turismo. Esta joia da América Central oferece experiências de luxo, a preços que o farão questionar tudo o que sabe sobre despesas de viagem. Mas o que realmente impressiona em El Salvador é a sua capacidade de abraçar o futuro sem abandonar o passado. Cidades ancestrais maias permanecem incrivelmente preservadas sob cinzas vulcânicas, criando uma verdadeira Pompeia nas Américas. Artesanatos tradicionais, transmitidos por séculos, coexistem com tecnologias financeiras de ponta. É um país onde mulheres indígenas bordam tecidos à mão, usando técnicas ancestrais, enquanto seus filhos aprendem sobre carteiras digitais na escola. Enquanto você assiste a este vídeo, El Salvador passa por uma transformação tão marcante que especialistas em viagens o consideram a próxima Costa Rica, mas com preços de 20 anos atrás. A questão não é se você deveria conhecer El Salvador, mas se está preparado para descobrir 15 curiosidades sobre este país que mudarão completamente sua visão da América Central, do dinheiro, da aventura e do que é possível quando uma pequena nação decide sonhar grande. Se você é do tipo que adora descobrir tesouros escondidos antes que se tornem populares, se é fascinado por países que ousam ser diferentes, ou se simplesmente quer conhecer o paraíso mais acessível do planeta, prepare-se para ter sua mente explodida. Mas preciso que faça algo por mim agora. Dê um like neste vídeo se está pronto para esta jornada, porque o seu apoio me ajuda a trazer estas descobertas incríveis. E se quiser ser o primeiro a saber sobre destinos secretos como este, inscreva-se e ative o sininho. Confie in me. Depois do que está prestes a descobrir sobre Salvador, nunca mais verá as viagens da mesma forma. Curiosidade número 1. A Revolução Nacional da Rede em El Salvador. A rede não é apenas um móvel. É a cama nacional oficial. Enquanto o resto do mundo dorme em colchões, os salvadorenhos elevaram a arte de dormir em redes a uma instituição cultural. E não são aquelas redes turísticas frágeis que você encontra em resorts de praia. As redes salvadorenhas são verdadeiras obras de arte, tecidas à mão, com técnicas herdadas da antiga civilização maia. O artesanato é extraordinário. Uma única rede tradicional pode levar até 3 semanas para ser concluída por um artesão habilidoso, utilizando fios de algodão tingidos com pigmentos naturais extraídos de plantas locais. Os padrões de tecelagem não são decorações aleatórias, mas sim mensagens codificadas que contam histórias sobre a história da família, a identidade regional e as crenças espirituais. Cada rede é essencialmente uma biblioteca têxtil, preservando séculos de conhecimento cultural em seus fios. O que torna tudo ainda mais fascinante é a praticidade dessa tradição no El Salvador moderno. O clima tropical faz das redes a solução perfeita para dormir, proporcionando ventilação natural que o mantém fresco durante toda a noite. As famílias salvadorenhas costumam ter salas de rede, em vez de quartos tradicionais, com várias redes dispostas para diferentes membros da família. Os visitantes geralmente se surpreendem ao descobrir que dormir em uma rede salvadorenha devidamente construída é mais confortável do que a maioria das camas de hotéis de luxo. Mas é aqui que essa tradição se torna verdadeiramente revolucionária. No mundo moderno, curiosidade número 2. O país Bitcoin El Salvador chocou o mundo financeiro global ao se tornar o primeiro país da história a adotar o Bitcoin como moeda legal. Não se tratava apenas de um golpe publicitário ou de uma pequena experiência. O presidente Nayib Bukele tomou uma decisão que enviou ondas de choque através de todas as principais instituições financeiras do planeta. Da noite para o dia, todas as empresas em El Salvador foram obrigadas a aceitar Bitcoin juntamente com o dólar americano. As implicações são impressionantes. Vendedores ambulantes que vendem pupusas agora aceitam pagamentos em criptomoedas. Motoristas de táxi têm carteiras Bitcoin em seus telefones. Avós idosas que nunca usaram e-mail estão aprendendo sobre moeda digital, porque faz parte de sua realidade econômica diária. O governo até criou uma carteira digital chamada Chivo, que deu a cada cidadão $30 em Bitcoin apenas. Por baixar o aplicativo, economistas internacionais inicialmente previram o desastre.
Mas algo inesperado aconteceu em vez disso. A inclusão financeira disparou. Os salvadorenhos que vivem no exterior, que enviam bilhões de dólares em remessas para casa, de repente tiveram uma maneira de transferir dinheiro sem pagar taxas enormes aos bancos tradicionais. Pequenas empresas que nunca puderam pagar sistemas de processamento de cartão de crédito, agora aceitam pagamentos digitais. A população não bancarizada ganhou acesso aos mercados financeiros globais pela primeira vez em suas vidas. A transformação vai mais fundo do que apenas pagamentos. O Salvador está usando energia vulcânica para minerar Bitcoin, transformando sua atividade geológica em oportunidade econômica. Eles construíram uma cidade Bitcoin inteira alimentada por energia geotérmica vulcânica, criando um ecossistema de criptomoedas completamente sustentável. Empresas de tecnologia estrangeiras estão se mudando para El Salvador, especificamente por causa de suas políticas progressivas de criptomoedas. Curiosidade número 3. A Terra dos Vulcões El Salvador é chamada de Terra dos Vulcões, e este não é apenas um apelido romântico. Este pequeno país contém 23 formações vulcânicas, tornando-o um dos lugares mais vulcanicamente ativos da Terra. Mas em vez de ser uma fonte de medo, esses vulcões se tornaram o maior recurso natural e a atração mais espetacular de El Salvador. O solo vulcânico cria algumas das terras agrícolas mais férteis da América Central. O café salvadorenho, cultivado em encostas vulcânicas, produz grãos com um perfil de sabor tão distinto que especialistas em café podem identificar origens salvadorenhas em testes de degustação às cegas. O solo rico em minerais não apenas cultiva café excepcional, mas produz frutas e vegetais com sabores intensificados que você simplesmente não consegue encontrar em nenhum outro lugar do mundo. Ilamatepec, também conhecido como Vulcão Santa Ana, oferece uma das experiências de caminhada mais incríveis das Américas. A caminhada até o cume leva você através de 4 ecossistemas distintos, desde florestas tropicais na base até condições alpinas no pico. No topo, você encontrará um lago de cratera turquesa brilhante que muda de cor ao longo do dia, à medida que a luz muda. A vista do cume revela todo o país espalhado abaixo de você, com o Oceano Pacífico brilhando. Mas a característica vulcânica mais notável em El Salvador é o Lago Coatepec, um lago de cratera tão perfeitamente formado que os cientistas o estudam como um modelo de formação de lago vulcânico. A água mantém uma temperatura constante durante todo o ano e o conteúdo mineral cria propriedades terapêuticas naturais. As comunidades locais conhecem essas qualidades curativas há séculos, mas pesquisas modernas agora estão confirmando que os povos indígenas sempre entenderam sobre os efeitos benéficos do lago. A atividade vulcânica também preservou algo que os arqueólogos chamam de uma das descobertas mais importantes das Américas. Curiosidade número 4. A Pompeia da América escondido no Vale de Zapotitã, encontre-se em Roja de Serén, um sítio arqueológico tão perfeitamente preservado que a Unesco o declarou Patrimônio Mundial da Humanidade. Há 1400 anos, o vulcão Loma Caldera entrou em erupção e enterrou uma aldeia maia inteira sob camadas de cinzas vulcânicas. Ao contrário de Pompeia, onde o calor vulcânico matou os habitantes instantaneamente, o povo do Joia de Serén teve aviso e escapou, deixando para trás um retrato completo da vida diária na América pré-colombiana. A preservação é extraordinária. Os arqueólogos descobriram casas com o jantar ainda nas mesas, ferramentas deixadas exatamente onde as pessoas as deixaram, e até mesmo as impressões de plantas e colheitas crescendo nos campos. Esta não é apenas uma coleção de ruínas. É uma máquina do tempo que transporta você diretamente para a vida do povo maia que viveu no século VI. O que torna a Joia de Serén único entre os sítios arqueológicos em todo o mundo é que ele mostra pessoas comuns vivendo vidas comuns. A maioria dos sítios antigos preserva templos, palácios e as posses das classes de elite. Joia de Serén preserva as casas de fazendeiros, as oficinas de artesãos e as rotinas diárias de famílias. Você pode ver onde as crianças brincavam, onde as mulheres preparavam refeições e onde os homens guardavam suas ferramentas agrícolas. Os artefatos revelam técnicas agrícolas sofisticadas, conhecimento arquitetônico avançado e organização social complexa. Essas pessoas maias não eram aldeões primitivos lutando para sobreviver. Eles eram engenheiros habilidosos que construíram estruturas resistentes a terremotos, agricultores inovadores que desenvolveram sistemas sustentáveis de rotação de culturas e artistas que criaram belos objetos para o uso diário. Curiosidade número 5. A cultura do ônibus de galinhar os famosos.
Ônibus de Galinha de El Salvador são obras de arte itinerantes que transformam o transporte público em uma celebração cultural. Esses antigos ônibus escolares americanos, pintados de forma brilhante, se tornam galerias móveis, com cada ônibus representando a visão artística de seu proprietário. Não há 2 ônibus de galinha iguais, e o processo de decoração pode levar meses para ser concluído. O nome ônibus de galinha vem do fato de que passageiros rurais costumam transportar galinhas vivas, mas esses veículos carregam muito mais do que aves. Eles são comunidades em movimento onde os passageiros compartilham comida, histórias e música durante suas viagens. Os motoristas de ônibus são celebridades locais que conhecem cada passageiro pelo nome e muitas vezes servem como líderes e mensageiros informais da comunidade. A tradição artística se estende além da mera decoração. Os pintores de ônibus são artistas respeitados, que se especializam em trabalhos de tela automotiva. Eles usam técnicas transmitidas por gerações, combinando imagens religiosas, retratos de família, declarações políticas e design abstrato puro. Alguns ônibus apresentam retratos de jogadores de futebol famosos, enquanto outros exibem cenas religiosas, elaboradas ou homenagens a membros falecidos da família. Andar em um ônibus de galinha não é apenas transporte, é imersão cultural. Os ônibus tocam música cumbia tradicional, misturada com canções pop americanas. Vendedores embarcam nas paradas para vender de tudo, desde frutas frescas até items. As conversas fluem entre estranhos como se fossem velhos amigos. Para muitos salvadorenhos rurais, o passeio diário de ônibus de galinha é sua principal interação social fora de sua comunidade imediata. Mas a coisa mais surpreendente sobre a cultura salvadorenha não é o que você vê, é o que você prova. Curiosidade número 6. Nação pupusá. Pupusa é o prato nacional de El Salvador, e chamá-la apenas de tortilha recheada é como chamar Beethoven apenas de pianista. Esses bolsos de massa de milho feitos à mão, recheados com queijo, feijão, carne de porco ou vegetais, representam séculos de evolução culinária e identidade cultural. Cada família salvadorenha tem receitas secretas de pupusa transmitidas por gerações, e as técnicas de preparação variam drasticamente entre as regiões. O processo tradicional de fabricação de pupusa é uma forma de arte que leva anos. Parasier Damin, fabricantes de pupusa habilidosos podem julgar a consistência exata da massa apenas pelo toque, determinando o equilíbrio perfeito de farinha de milho, água e sal, sem medir. Eles moldam a massa em círculos perfeitos, enquanto simultaneamente os preenchem com ingredientes, selando as bordas com técnicas que impedem que qualquer recheio vaze durante o cozimento. O que torna as pupusas verdadeiramente especiais é o curtido, um molho picante de repolho que acompanha cada pedido. Esta mistura de repolho fermentado não é apenas um condimento, é um componente crucial que equilibra os sabores ricos da pupusa, ao mesmo tempo em que fornece probióticos e vitaminas essenciais. A receita do curtido varia de família para família, com algumas versões incluindo jalape, cenouras ou combinações secretas de especiarias. Pupuserias. Os restaurantes que se especializam em pupusas funcionam como centros comunitários, onde as pessoas se reúnem para comer, socializar e compartilhar notícias. As melhores pupuserias são frequentemente apenas pequenas barracas, administradas por mulheres que fazem pupusas há décadas. Esses estabelecimentos não precisam de publicidade porque sua reputação se espalha através do boca a boca e da qualidade inegável de sua comida. Curiosidade número 7. A tradição de comer flores. Os salvadorenhos comem flores, e não apenas como enfeite ou decoração. Loroco, uma flor de videira nativa da América Central, é um alimento básico culinário que aparece em tudo, desde pupusas até sopas e pratos de arroz. Esta não é culinária exótica ou comida de novidade turística. Loroco é uma parte regular da dieta salvadorenha, valorizada por seu sabor único e propriedades nutricionais. O sabor do loroco é difícil de descrever para pessoas que não o experimentaram. Especialistas em alimentos comparam a uma combinação de aspargos e nozes, com notas florais que adicionam complexidade sem sobrecarregar outros sabores. Os botões florais são colhidos antes de se abrirem totalmente, quando contém a maior concentração de nutrientes e o sabor mais intenso. O cultivo de loroco requer conhecimento e tempo específicos. As vinhas produzem flores apenas durante certas estações, e a colheita deve acontecer exatamente no momento certo, muito cedo, e as flores não têm sabor, muito tarde, e elas se tornam amargas e duras. Esta disponibilidade sazonal torna o loroco um ingrediente celebrado
quando aparece nos mercados, com famílias planejando refeições especiais em torno de sua disponibilidade. O valor nutricional do loroco surpreende muitos visitantes. Estas flores contêm quantidades significativas de cálcio, ferro e proteína, tornando-as suplementos dietéticos valiosos, em um país onde a desnutrição era historicamente comum. A medicina tradicional salvadorenha também usa loroco para várias condições de saúde, embora a pesquisa moderna ainda esteja investigando esses benefícios potenciais. Curiosidade número 8. Café sem café em um país famoso por produzir alguns dos melhores grãos de café do mundo, os salvadorenhos criaram uma bebida amada que não contém café. Café de maíz, feito de grãos de milho torrados, é uma bebida tradicional que antecede a chegada das plantas de café na América Central. Esta bebida antiga permanece popular em todo El Salvador, servida em casas, restaurantes e barracas de rua, ao lado do café tradicional. O preparo do café de maíz é um processo meticuloso que transforma o milho, comum transformando grãos simples, em uma bebida rica e aromática. Os grãos de milho são torrados até atingirem um tom castanho escuro, sendo então moídos até virarem pó em tradicionais moinhos de pedra. Esse processo de moagem libera óleos e compostos que criam um aroma surpreendentemente similar ao do café, embora o perfil de sabor seja completamente singular. O que torna o café de milho tão fascinante é a sua relevância cultural. Em tempos de crise econômica, quando o café se tornou um luxo para muitas famílias, o café de milho surgia como uma alternativa reconfortante e saborosa, mantendo o costume social de compartilhar bebidas quentes. As avós preparavam grandes panelas de café de milho para os encontros familiares, criando momentos de união e tradição que transcendiam as dificuldades financeiras. Os benefícios para a saúde do café de milho têm chamado a atenção de nutricionistas que estudam as dietas tradicionais da América Central. Diferente do café comum, que contém cafeína e pode causar ansiedade ou insônia, o café de milho proporciona energia duradoura, sem estimulantes. A base de milho oferece carboidratos complexos, fibras e aminoácidos essenciais, tornando-o nutritivo e satisfatório. Famílias salvadorenhas modernas frequentemente servem tanto o café tradicional quanto o café de milho, permitindo que os convidados escolham sua bebida preferida, honrando tanto as tradições contemporâneas quanto as Número 7. O paraíso do surf mais acessível do mundo. O Tunco, uma pequena cidade costeira em El Salvador, oferece surf de nível mundial a preços que parecem impossíveis na atual economia global. Surfistas profissionais da Califórnia, Austrália e Havaí viajam para El Tunco, justamente porque as ondas se comparam às de destinos de surf caros, mas por uma fração do custo. Uma aula de surf que custaria $100 em Malibu, custa $10 em El Tunco. As ondas em El Tunco são criadas por uma combinação única de formações rochosas subaquáticas e ondulações consistentes do Pacífico. O resultado é uma variedade de ondas adequadas para todos os níveis de habilidade, desde ondas suaves perfeitas para iniciantes, até tubos poderosos que desafiam surfistas experientes. A temperatura da água permanece agradável durante todo o ano, eliminando a necessidade de roupas de neoprene, grossas que aumentam o custo e o desconforto do surf em outros lugares. A cultura do surf em El Tunco representa uma mistura fascinante de influência internacional e tradição local. Surfistas visitantes de todo o mundo criaram uma comunidade ao lado dos moradores salvadorenhos, resultando em uma troca cultural singular. Jovens salvadorenhos que aprenderam a surfar com visitantes internacionais agora trabalham como instrutores de surf, guias e fabricantes de pranchas, criando oportunidades econômicas que não existiam há uma geração. A acessibilidade se estende além das aulas de surf. Acomodações à beira-mar que custariam centenas de dólares por noite em outros destinos de surf estão disponíveis por $20 a $30 em El Tunco. Refeições com frutos do mar frescos preparados por famílias locais custam menos de $5. Até mesmo o aluguel de equipamentos, de pranchas de surf a equipamentos de mergulho, tem preços que tornam estadias prolongadas, economicamente viáveis, para viajantes preocupados com o orçamento. Mas as ondas de El Tunco não são a única maravilha natural que desafia as expectativas. Número 6. A experiência do café na tirolesa. O Salvador criou uma das experiências de tirolesa mais espetaculares do mundo, sobrevoando plantações de café centenárias com vistas que se estendem tanto aos picos vulcânicos quanto ao litoral do Pacífico. Estas não são tirolesas típicas, de passeios de aventura amarradas entre árvores aleatórias. Os percursos de tirolesa salvadorenhos são projetados para exibir as paisagens mais belas do país, ao mesmo tempo em que educam os praticantes sobre o cultivo de café e a conservação ambiental.
A tirolesa mais longa em El Salvador se estende por mais de 2 quilômetros, transportando os praticantes acima de cafeeiros, florestas tropicais e vales fluviais. A engenharia necessária para criar essas instalações é notável, com cabos suspensos em alturas que proporcionam vistas de tirar o fôlego, mantendo a segurança total. Guias profissionais acompanham cada grupo, apontando a vida selvagem, explicando as técnicas agrícolas e compartilhando histórias sobre as famílias que cultivam essas terras há gerações. As plantações de café visíveis das tirolesas representam séculos de tradição agrícola. Muitas dessas fazendas ainda são operadas por famílias que cultivam café por 5 ou 6 gerações, utilizando técnicas sustentáveis que preservam a saúde do solo e os ecossistemas florestais. A combinação de métodos de cultivo tradicionais e turismo de aventura moderno cria oportunidades econômicas que beneficiam tanto as comunidades locais quanto os visitantes que buscam experiências autênticas. A sensação de deslizar sobre essas paisagens é indescritível. Os praticantes flutuam acima do dossel com nuvens flutuando abaixo de seus pés, observando os trabalhadores do café cuidarem das plantas, que eventualmente se tornarão grãos, servidos em cafés ao redor do mundo. A experiência conecta os visitantes diretamente aos processos agrícolas que criam produtos que eles consomem diariamente, mas em um cenário tão bonito que parece quase fictício. Número 5. A tradição da dança Xuki, a dança nacional de El Salvador. O Xuki é diferente de qualquer outra dança folclórica na América Latina. Enquanto os países vizinhos desenvolveram danças influenciadas pela colonização espanhola, o Xuki preserva padrões de movimento puramente indígenas, que remontam a civilizações pré-colombianas. A dança conta histórias de antigos rituais maias, ciclos agrícolas e crenças espirituais, através de uma coreografia complexa que requer anos de treinamento para ser dominada. Os trajes usados durante as apresentações de Xuki são obras de arte em si mesmos. Os dançarinos usam máscaras elaboradamente decoradas esculpidas em madeira e pintadas com pigmentos naturais. As máscaras representam vários personagens da mitologia maia, incluindo espíritos animais, divindades agrícolas e figuras ancestrais. Cada máscara é única, criada por artesãos especializados que entendem o significado espiritual de cada elemento de design. A música que acompanha a dança Xuki combina instrumentos priquilambianos com adições coloniais espanholas, criando um som que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Tambores tradicionais feitos de troncos de árvores, ocos fornecem a base rítmica, enquanto flautas esculpidas em ossos de pássaros adicionam elementos melódicos. A combinação cria uma música que parece emergir diretamente da própria terra. Aprender a executar a dança Xuki é considerado um rito de passagem em muitas comunidades salvadorenhas. As crianças começam a treinar em tenra idade, dominando, gradualmente, o complexo trabalho de pés e gestos de mão que transmitem significados específicos. Mestres dançarinos são membros da comunidade reverenciados, que transmitem não apenas a coreografia, mas o conhecimento cultural e as tradições espirituais que conectam os salvadorenhos contemporâneos à sua herança ancestral. A preservação dessas antigas tradições se torna ainda mais notável quando você considera o que é o Salvador moderno sobreviveu. E número 4. A Revolução Têxtil Artesanal. Mulheres salvadorenhas transformaram a produção têxtil tradicional em uma indústria próspera que combina técnicas antigas com design contemporâneo, usando tiares manuais e métodos de bordado transmitidos de geração em geração. Essas artesãs criam produtos que competem nos mercados internacionais, preservando as tradições culturais que poderiam desaparecer. A complexidade dos têxteis tradicionais salvadorenhos é impressionante. O único hipil, a tradicional blusa bordada usada por mulheres indígenas, pode conter mais de 50.000 pontos individuais, cada um colocado de acordo com padrões que têm significado simbólico. Os desenhos geométricos não são decorações aleatórias, são mensagens codificadas que identificam a comunidade, a linhagem familiar e o status social de quem os veste. Os corantes usados nos têxteis tradicionais salvadorenhos vêm de plantas, minerais e insetos encontrados em ambientes locais. As plantas de índigo fornecem cores azuis profundas, os insetos cochonilha criam vermelhos brilhantes e várias cascas de árvores produzem amarelos e marrons. O conhecimento de quais materiais criam cores específicas e como preparar e aplicar esses corantes naturais representa séculos de experimentação e refinamento. As cooperativas têxteis salvadorenhas modernas encontraram maneiras de honrar as técnicas tradicionais enquanto criam produtos que atraem os consumidores contemporâneos.
Essas cooperativas oferecem oportunidades econômicas para mulheres em comunidades rurais, permitindo que elas ganhem renda enquanto preservam o conhecimento cultural. Os têxteis resultantes são vendidos em boutiques ao redor do mundo, levando o talento artístico salvadorenho aos mercados internacionais. Número 3. O Festival das Cores Impossíveis. Os festivais de El Salvador explodem com cores tão vibrantes que parecem desafiar a lei natural. O Festival das Flores e Palmas em Panchimalco transforma toda a cidade em uma obra de arte viva, com os moradores criando elaboradas decorações usando apenas materiais naturais encontrados em seu ambiente imediato. A criatividade e o talento artístico exibidos durante essas celebrações rivalizam com qualquer coisa encontrada nos principais museus de arte. A preparação para os principais festivais começa meses antes, com comunidades inteiras trabalhando juntas para criar decorações, fantasias e carros alegóricos. As famílias gastam suas economias em materiais e dedicam incontáveis horas para criar elementos que serão usados por apenas alguns dias de celebração. Este compromisso com a beleza e a expressão comunitária reflete valores que priorizam a alegria coletiva sobre a acumulação individual. As procissões religiosas durante os festivais salvadorenhos combinam tradições católicas com práticas espirituais indígenas, criando cerimônias que são exclusivas da América Central. Os participantes carregam elaborados carros alegóricos decorados com flores, velas e imagens religiosas pelas ruas alinhadas com serragem colorida disposta em padrões intrincados. A combinação de movimento, cor e música cria experiências sensoriais que sobrecarregam os visitantes com sua intensidade e beleza. A comida preparada para os festivais representa outro nível de talento artístico culinário. Pratos tradicionais que podem ser simples em contextos cotidianos tornam-se criações elaboradas durante as celebrações. As famílias competem para criar as ofertas mais bonitas e deliciosas, transformando a culinária em uma forma de expressão artística que nutre tanto o corpo quanto o espírito. Mas talvez o aspecto mais surpreendente da cultura salvadorenha seja como ela influenciou algo que você encontra todos os dias. Número 2. A revolução da economia das remessas. O Salvador recebe mais dinheiro de cidadãos que vivem no exterior do que muitos países geram com suas economias inteiras. Essas remessas, enviadas por salvadorenhos que trabalham nos Estados Unidos e em outros países, totalizam mais de 6 bilhões de dólares anualmente, representando quase 25% do PIB de El Salvador. Esse fluxo maciço de dinheiro transformou o país de maneiras que a maioria dos visitantes nunca percebe. O impacto das remessas se estende muito além de simples transferências de dinheiro. Famílias que recebem pagamentos regulares de parentes no exterior conseguiram investir em educação, saúde e pequenas empresas que criam empregos locais. Comunidades inteiras foram transformadas pelo efeito cumulativo de centenas de famílias recebendo pagamentos modestos, mas regulares, da diáspora. A adoção do Bitcoin mencionada anteriormente foi parcialmente motivada pelo desejo de reduzir as taxas de remessa. Os serviços tradicionais de transferência de dinheiro cobram porcentagens significativas para transferências internacionais, o que significa que milhões de dólares estavam sendo perdidos para taxas, em vez de chegar às famílias salvadorenhas. Ao abraçar a criptomoeda, o Salvador criou um sistema que permite transferências internacionais com taxas mínimas, colocando mais dinheiro diretamente nas mãos das famílias receptoras. As implicações culturais das remessas são complexas e fascinantes. Muitos salvadorenhos mantêm fortes conexões com parentes que não veem há anos ou décadas, enviando não apenas dinheiro mas fotografias, vídeos e cartas detalhadas sobre a vida em seus países adotivos. Essas comunicações criam pontes culturais que conectam pequenas aldeias salvadorenhas a grandes cidades americanas, criando identidades híbridas que combinam múltiplas experiências nacionais. O sucesso deste sistema de remessas influenciou a forma como outros países pensam sobre a gestão de populações da diáspora e fluxos internacionais de dinheiro. Número 1. A terra da eterna primavera. A localização e a topografia de El Salvador cria um clima tão perfeito que os moradores brincam sobre viver na eterna primavera. A temperatura varia mais entre o dia e a noite do que entre as estações, com condições confortáveis durante todo o ano que eliminam a necessidade de aquecimento ou ar-condicionado na maioria das áreas. Este clima permite uma vida ao ar livre que seria impossível em países com variações sazonais extremas. As implicações agrícolas deste clima são enormes. Os agricultores podem cultivar colheitas durante todo o ano, com múltiplas colheitas de muitos vegetais e frutas.
As temperaturas consistentes e os padrões de chuva previsíveis permitem um planejamento agrícola que gera renda confiável ao longo do ano. Esta estabilidade historicamente proporcionou segurança alimentar que tornou o Salvador menos vulnerável a fomes e interrupções econômicas causadas pelo clima. Os benefícios para a saúde de viver na eterna primavera são significativos, mas muitas vezes negligenciados. Os moradores passam mais tempo ao ar livre, praticando atividades físicas que seriam desconfortáveis ou impossíveis em climas com temperaturas extremas. A exposição consistente à vitamina D do sol durante todo o ano, combinada com a atividade física, incentivada por temperaturas confortáveis, contribui para resultados de saúde que surpreendem os visitantes de países com invernos rigorosos. As implicações energéticas são notáveis. O Salvador requer menos energia para aquecimento e resfriamento do que quase qualquer outro país nas Américas. Esta eficiência natural tornou o país um local atraente para empresas e indústrias que exigem temperaturas estáveis, mas desejam minimizar os custos de energia. A combinação de clima perfeito e energia renovável barata de vulcões cria um ambiente que suporta tanto o conforto humano quanto a eficiência industrial. O paradoxo perfeito. O que torna o Salvador verdadeiramente surpreendente não é nenhum fato isolado sobre o país, mas como ele combina elementos aparentemente contraditórios em uma sociedade funcional que funciona melhor do que qualquer um esperava. Este é um lugar onde as tradições antigas coexistem com a tecnologia de ponta, onde a sabedoria indígena informa a política moderna e onde um pequeno país tem a confiança para liderar o mundo em inovação financeira. El Salvador prova que o tamanho não determina a importância, que a pobreza não elimina a criatividade e que os países podem escolher seus próprios caminhos, independentemente do que as nações maiores pensam ser possível. As redes que servem de camas nacionais representam conforto e tradição. O Bitcoin, que serve como moeda legal, representa inovação e esperança. Os vulcões que antes traziam destruição agora fornecem energia e beleza. As remessas que poderiam ter criado dependência, em vez disso, construíram força e conexão. Este é um país que aprendeu a seguir em frente, dando um jeitinho, mesmo com todas as dificuldades. E quem diria que, além de tudo isso, ainda poderíamos encontrar um valeu demais em cada esquina? No coração da América Central, existe um lugar onde a resiliência floresce como uma flor rara, em meio a pedras. É o Salvador. Mais do que um simples destino turístico, o Salvador personifica a força de um povo que opta por desafiar as adversidades, transformando cada obstáculo em um trampolim para o futuro. E se essa imersão nas paisagens e na alma salvadorenha despertou em você uma nova perspectiva, considere demonstrar seu apreço através do Valeu Demais, um gesto que impulsiona nosso trabalho, com o aroma do café fresco pairando no ar. Salvador nos ensina valiosas lições, a capacidade de converter provações em triunfos, de honrar tradições enquanto se adapta ao progresso e de manter a esperança, mesmo diante de provações que abalariam outras nações. O Salvador transcende a mera definição de um local para visitar. É uma prova viva do poder que emerge quando uma comunidade decide repensar o mundo ao seu redor. A culinária local, rica em sabores e cores vibrantes, reflete a diversidade cultural e a paixão do povo salvadorenho. A música, que ecoa pelas ruas e vielas, narra histórias de amor, luta e esperança. As paisagens, que variam de praias paradisíacas a vulcões imponentes, convidam à aventura e à contemplação. Se esta jornada pelas maravilhas de El Salvador despertou em você a curiosidade por horizontes inexplorados, saiba que sua contribuição é fundamental para que possamos continuar desvendando os segredos que tornam nosso planeta um lugar infinitamente cativante. Cada valeu demais que recebemos é um voto de confiança que nos permite mergulhar ainda mais fundo nos mistérios que permeiam nosso mundo, revelando histórias inspiradoras e sabedorias ancestrais que merecem ser compartilhadas. Sua ajuda financeira se traduz em mais tempo dedicado à pesquisa, à produção de conteúdo de alta qualidade e à divulgação de informações relevantes para um público cada vez maior.